Olá, meu povo! Vamos estudar na aula de hoje permutação e fatorial. Isso é continuidade do nosso assunto anterior, análise combinatória. Vamos estudar agora permutações simples e fatorial de um número. O que significa permutar? Você já deve ter escutado alguém ter dito assim, olha, eu vou trocar o meu plantão com o meu colega, ou eu vou permutar o meu plantão com o meu colega, ou seja, eu vou trocar. Então, permutar é o mesmo que trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, ou seja, trocar objetos de posição. Vejamos agora quantos agrupamentos é possível formar quando temos N elementos e todos serão usados em cada agrupamento. Vejamos, a primeira situação problema diz assim: quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Vamos usar o princípio multiplicativo, né? Aqui nós temos todo um esquema de uma árvore de possibilidades, mas nós sabemos, já vimos na aula passada, que temos 3 possibilidades para a primeira escolha, para a segunda temos 3 menos a usada anteriormente, e para a terceira eu tenho 3 menos as duas utilizadas anteriormente. Logo, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Observe que a ordem dos algarismos é muito importante e todos os números diferem entre si pela ordem de seus algarismos. Nessa outra situação, problema diz quantos são os anagramas ou diferentes disposições das letras de uma palavra ou da palavra anel. Quando falar em anagrama, você já sabe a mudança de posição das letras, embora essas letras, esse nome formado não tenha algum sentido. Considerando as letras A, N, E, L, nós temos 4 possibilidades para a primeira escolha, 3 possibilidades para a segunda, 2 para a primeira e 1 possibilidade para a quarta posição. Logo, nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, usando o princípio fundamental da contagem, vai dar 24 anagramas. De modo geral, a pergunta é de quantas maneiras podemos ordenar, então, N objetos distintos? Podemos isso fazer para a primeira escolha, N maneiras. Para a segunda, N menos a anterior, então N menos 1 maneiras. E assim sucessivamente, usando o princípio multiplicativo, fica vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegarmos em 3, 2, 1. Então, portanto, a permutação de N elementos vai ser N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegarmos em 3, 2, 1. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial. Esse termo é um tanto quanto diferente, né? Vocês talvez nunca tenham escutado falar em fatorial. Porém, é o que já acabamos de estudar. O valor obtido por Pn, ou a permutação de n elementos, é também chamado de fatorial do número natural e é indicado por n com exclamaçãozinha aqui, ó. E lê-se fatorial de n ou n fatorial. Então, portanto, esse n também tem que ser maior ou igual a 1. Assim, se por um acaso o fatorial for 0, o fatorial de 0 a gente considera igual a 1 também. Então, logo, nós temos assim, ó, permutação de 5 termos vai ser 5 fatorial ou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Permutação de 4 elementos vai ser o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. A permutação de 2 elementos vai ser igual ao quê? Ao fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Perdão tem 6 letras, portanto, o fatorial de 6, que vai dar 720. Agora, quantos são os anagramas da palavra perdão, que iniciam por P e terminam em O? Vejam que P e O são fixos, eles não vão mudar de lugar. Logo,
vamos mudar 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras irão mudar de posição entre si. Logo, o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Na letra C, pergunta-se quantos são os anagramas da palavra perdão, em que A e O aparecem juntas e nessa ordem. A e O é como se fossem uma única letra, elas não vão mudar de posição entre si, A e O, vai ficar ão de todo jeito. Porém, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 letras, com mais essa aqui, que vai ser como se fosse uma única letra, 5 letras. Permutação de 5, 120. Na letra D, ele diz em que P e O aparecem nos extremos. Vê, pode começar por P e terminar com O, ou pode começar por O e terminar por P. Daqui já temos duas possibilidades, então 2 vezes a permuta dos 4 elementos entre si. Então, um fatorial de 4. Fatorial de 4 nós já calculamos na letra B, que deu 24, e 2 vezes 24 é 48. Na letra E, diz assim, da palavra perdão, em que as letras PER aparecem juntas, porém em qualquer ordem. Então, vejam, PER é um pacote só, porém, elas podem mudar de posição entre si. O E vir primeiro, o P depois, o R por fim, e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos a permuta ou a permutação de 3 elementos, que é fatorial de 3 dá 6. E nós temos também 1, 2, 3, 4. O fatorial de 4 letras, porque PER, esse pacotinho circulado aí, eles vão funcionar como se fossem uma única letra. Então, fatorial de 4, que deu 24. Usando o princípio multiplicativo, não é? Vai ficar 24 vezes 6, ou 6 vezes 24, que é 144. Essa questão é bem algébrica. E aí, o que fazer diante disso, Tassiana? Os números são muito feiosos. Não se assustem, porque é simples. O fatorial, sempre mexa num número maior. Fatorial de 20, eu posso chegar ao fatorial de 18. Então, 20 vezes 19 vezes o fatorial de 18 é o fatorial de 20. Corto o fatorial de 18 com o fatorial de 18, sobrou 20 vezes 19, que é 380. Aqui eu tenho o seguinte, ó, entre esses dois, que é o maior, 49, vou mexer com ele. O fatorial de 49 é 49 vezes o fatorial de 48. Percebam que eu tenho fatorial de 48 aqui e aqui. Logo, vou colocar em evidência. Está aqui o fatorial de 48. Fatorial de 48 dividido por ele mesmo dá 1. Mais fatorial, esse produto dividido pelo fatorial de 48, vai cortar fatorial de 48 com 48, vai sobrar 49. 1 mais 49. Vejam que eu tenho aqui 50, o fatorial de 50, que pode ser escrito como 50 vezes 49 vezes o fatorial de 48. Por que eu parei aqui? Porque aqui, ó, tem uma multiplicação e eu posso cancelar o fatorial de 48 com o fatorial de 48. Vejam que eu mexi também no maior para chegar nesse aqui menor. O que sobrou? 1 mais 49, que é 50, sobre 50 vezes 49. Cancelei 50 com 50, sobrou 1 sobre 49. E na letra C você diz, meu Deus, quanta letra! Não se assuste. Quem é maior, n mais 1 ou n? Obviamente, n mais 1. Já que é um número natural, adicionado com 1 vai aumentar mais ainda. Então, vou mexer com ele, n mais 1. Quem é o antecessor a n mais 1? Qual o menor número, ou número anterior menor que n mais 1? É o n. Então, aqui fatorial de n, cancelou o fatorial de n com ele mesmo, sobrou em cima 1 sobre n mais 1. Essa questão diz assim, considere todos os anagramas da palavra teoria. Quantos são? Teoria a gente sabe que tem 6 letras. Basta fazer o fatorial de 6 ou a permutação de 6, que vai dar 720.
quantos são os anagramas que começam por tel? Veja que tel não vai mudar. Ele mantém-se fixo no início da palavra. Então, para ele, só tem essa possibilidade dele ficar ali. Quem é que a gente vai poder permutar? R, I e A. Ou seja, temos apenas 3 letras para movimentar-se. Portanto, fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Agora, quantos tem as letras tel juntas e nessa ordem? Então, veja que tel agora vai mudar de posição. Ele pode ficar, por exemplo, entre o R e o I, entre o I e o A, enfim. Então, nós temos 4 letras. Tel, conta-se como se fosse uma única letra, R, I, A. Então, fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Quantos tem as letras tel juntas em qualquer ordem? Vejam que tel estava na letra C juntas e nessa mesma ordem. Mas agora nós podemos mexer com tel, T-E-O, mas o E pode vir na frente do O E vir na frente do T e assim sucessivamente. Então, o primeiro passo é permutação dessas 3 letras. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E temos a palavra toda, o tel, o R, o I e o A, ou seja, 4 letras, né? Então, logo, vai dar o fatorial de 4, que é 24. Usando o princípio multiplicativo, 6 vezes 4, ou 6 vezes 24, que é 144. Na última alternativa, na última proposição, nós temos quantos tem as vogais juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas em ordem qualquer. Veja, teoria, ele quer as vogais juntas. Quem são as vogais? A, E, I, O. Só não tem U aí, né? Então, as 4 vogais A, E, I, O. E as consoantes também juntas, mas as consoantes ele quer em qualquer ordem. Então, se é em qualquer ordem, elas podem vir TR e RT. Então, tem 2 possibilidades. O A, E, I, O é uma possibilidade só. Portanto, nós temos 2 possibilidades para isso. Porém, esse círculozinho aqui, A, E, I, O, também pode trocar de lugar com o TR ou RT, com esse bloco aqui de cá. Então, logo, também temos a permuta desses 2 blocos. Então, vezes o fatorial de 2, ou vezes 2, e 2 vezes 2 é 4. Ok, pessoal? Por fim, finalizamos desejando a vocês muita saúde, paz e sucesso nos estudos de vocês. Acreditem em vocês, porque nós acreditamos também. Fiquem com Deus.